Olá, tudo bem? Estamos vivendo a era da informação, onde conseguimos qualquer tipo de notícia instantaneamente pela internet, seja pelo computador ou na palma da nossa mão via smartphones. Mas será que essas notícias são realmente verdadeiras? Olha, Slammer, claro que não. As notícias que nos passam são falsas. Não é bem assim. As notícias que nos passam via noticiários ou via internet podem até ser verdadeiras, mas vêm carregadas com certo viés. Ou seja, nos informam aquilo que interessa a eles e omite o restante. E ainda tem os boatos, que são falsas verdades. São as famosas fake news. E tudo isso está muito bem explicado no livro Os Engenheiros do Caos, escrito por Giuliano Empoli. E o subtítulo do seu livro é Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. E o livro nos mostra uma perspectiva do que é fazer política no nosso mundo contemporâneo e cada vez mais informatizado. E no final desse vídeo eu vou te mostrar quem são os maiores beneficiados de tudo isso e quem são os maiores prejudicados. Mas antes, se você já está gostando do tema deste vídeo, deixa um like para nós clicando no joinha logo abaixo. E clica nesse ícone vermelho para você se inscrever no canal e ative os sininhos para receber mais vídeos interessantes como esse. E agora vamos explicar alguns movimentos pelo mundo, como por exemplo o movimento 5 estrelas. E esse foi um movimento que se iniciou com o intuito de colocar na disputa política, principalmente da presidência de alguns países, atores que não são políticos por profissão, como por exemplo humoristas. Já sei, lembra, você está falando do presidente da Ucrânia, que é um comediante. Também faz sentido, mas estou falando de Beppe Grillo, que disputou a presidência da Itália em 2009, e o seu movimento trazia uma plataforma política de protesto contra a classe política tradicional e antiga, a austeridade da União Europeia e contra a política econômica de governos anteriores. E para isso eles utilizaram da mídia para trazer notícias que causavam um certo desconforto e caos, através de propagandas totalmente catastróficas. E mais ou menos a partir dessa época que surgiram as famosas fake news. E claro que todo mundo já ouviu falar sobre fake news, que são boatos que trazem notícias que são falsas verdades. E por que ainda é tão popular esse negócio de fake news? É porque temos leis que não são tão eficazes e as pessoas que produzem fake news têm a certeza que a maioria, a massa da população acreditam nesses boatos, pois as mentes delas são persuadidas a acreditar que aquilo é a verdade absoluta, pois elas não se interessam em buscar a verdade dos fatos. Mas Slammer, a própria televisão, os jornais estão espalhando fake news. Você tem razão em parte. Infelizmente, o jornalismo de hoje em dia não é tão confiável, se é que já foi confiável um dia. Mas, como eu disse, eles falseiam a verdade. Mas as fake news, elas são produzidas, na verdade, por estudiosos de informática, de sistemas computacionais, de banco de dados e principalmente de algoritmos. E estes são os verdadeiros engenheiros do caos, em substituição aos cientistas políticos e sociais, que há muito também já foram substituídos por marqueteiros e falsos e jovens sábios da internet, que tentam nos direcionar para o que eles pensam, e temos que pensar exatamente da maneira como eles expõem. Caso contrário, somos considerados inimigos. E esse jogo é mais ou menos dos dois lados, se é que existe apenas dois lados. E se a gente não escolher um dos lados, somos também recriminados. Ora, Slammer, mas isso é claro. Se o outro lado já mostrou que não presta, então eu vou ficar do lado contrário. Infelizmente, é exatamente assim que eles querem que a gente pense, que temos que decidir de um lado ou do outro. E dessa forma, estão decidindo eleições em todo o mundo, seja nos Estados Unidos, no Brasil, distorcendo, produzindo e conduzindo novas e falsas realidades. Isso enfraquece demais a democracia, porque os representantes eleitos não necessariamente são os melhores, não são a real vontade do povo. E
cria e fortalece cada vez mais movimentos populistas, sejam eles de direita ou de esquerda, criando o nós estamos certos, eles estão errados. E se você observar bem, a maioria dos políticos ou candidatos a cargos políticos trazem mais ou menos o mesmo discurso. Eles combatem a corrupção, são a favor de liberdades, principalmente a liberdade de expressão, são contra pensadores políticos, principalmente aqueles mais jovens, e são a favor de direitos humanos e civis. Eu tenho certeza que toda vez que eu falei em dois lados, você logo pensou nos candidatos a presidente no Brasil. Mas essa nova forma de fazer política está em todo o mundo. A única diferença é que uns usam esses artifícios de uma maneira mais sutil e outros nem tanto. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E agora eu vou te falar quem são os mais beneficiados e quem são os mais prejudicados dessa nova forma de fazer política. Os maiores beneficiados são os próprios políticos, que promovem e financiam os engenheiros do caos, para criticar e denunciar as falhas do outro lado, de uma forma caótica e catastrófica, de tal forma que as pessoas pensam que será o verdadeiro fim do mundo caso o outro lado ganhe. E o pior de tudo, estes lados, eles alimentam um ao outro. E os maiores prejudicados de tudo isso é justamente o povo, porque eles acham, ou melhor, têm a certeza que estão decidindo da melhor maneira, só que são manipulados mesmo que inconscientemente, independente do lado que estão escolhendo. Mas agora, de uma maneira bastante sensata, se você gostou desse vídeo, deixa um like para nós, posta um comentário e pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado a todos e fiquem com Deus.